Tiago, irmão de Jesus, é uma figura importante no cristianismo primitivo. Frequentemente chamado de Tiago, o Justo, ele liderou a igreja em Jerusalém, demonstrando fé inabalável e sabedoria prática. Sua vida e ensinamentos oferecem percepções valiosas sobre o desenvolvimento do pensamento e da prática cristã no primeiro século. O relacionamento próximo de Tiago com Jesus, seu ceticismo inicial e seu papel de liderança subsequente o tornam uma figura fascinante para a exploração histórica e teológica. Os evangelhos descrevem Tiago como inicialmente cético em relação às afirmações de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, era um homem profundamente enraizado nas tradições judaicas de sua época. Ele cresceu ao lado de Jesus, compartilhando momentos familiares e culturais, mas quando Jesus começou seu ministério, proclamando ser o Messias, Tiago não estava convencido. Ele via as afirmações de Jesus com desconfiança, questionando como alguém que ele conhecia tão bem poderia ser o Salvador prometido. Ele, junto com seus irmãos, não acreditava na identidade messiânica de Jesus durante o ministério terreno de Jesus. A família de Jesus, incluindo Tiago, estava preocupada com as implicações das declarações de Jesus. Eles temiam pela segurança dele e pela reputação da família. A dúvida de Tiago não era apenas uma questão de fé, mas também de proteção e amor fraternal. Ele queria entender, mas as ações e palavras de Jesus pareciam desafiadoras e às vezes incompreensíveis. No entanto, a ressurreição se tornou um ponto de virada para mim. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, tudo mudou. A notícia do túmulo vazio e as aparições de Jesus aos seus discípulos foram eventos que Tiago não pôde ignorar. Ele viu a evidência viva da ressurreição e isso abalou suas crenças até o âmago. A ressurreição não era apenas um milagre, era a confirmação de tudo o que Jesus havia dito e feito. Tornei-me um seguidor de Jesus e rapidamente assumi uma posição de destaque na comunidade cristã primitiva. A transformação de Tiago foi profunda e imediata. Ele passou de cético a líder, guiando a comunidade cristã em Jerusalém. Sua nova fé era inabalável e ele se tornou uma figura central na disseminação das ensinanças de Jesus. Tiago trabalhou incansavelmente para unir os crentes e fortalecer a igreja nascente, enfrentando desafios e perseguições com coragem e convicção. Essa transformação destaca o poder da ressurreição em moldar a crença cristã primitiva. A história de Tiago é um testemunho do impacto profundo que a ressurreição teve sobre aqueles que a testemunharam. Não foi apenas um evento histórico, mas uma experiência transformadora que redefiniu vidas e crenças. A ressurreição de Jesus foi o catalisador que levou muitos, como Tiago, a abraçar a fé cristã com fervor e dedicação, e o papel significativo que a experiência pessoal desempenhou na formação da fé. A jornada de Tiago de dúvida, a crença é um lembrete poderoso de que a fé muitas vezes nasce da experiência pessoal e da transformação interior. A ressurreição de Jesus não apenas mudou a vida de Tiago, mas também moldou a fundação da Igreja Cristã, mostrando que a fé é uma jornada contínua de descoberta e crescimento. Para entender a vida e os escritos de Tiago, é crucial considerar o contexto histórico da Palestina do primeiro século. Sob o domínio romano, o povo judeu experimentou opressão política e agitação social. Dentro do próprio judaísmo, várias seitas tinham interpretações diferentes da lei e das expectativas messiânicas. Este cenário complexo, marcado tanto pelo poder romano quanto pela diversidade judaica, moldou a visão do mundo de Tiago e os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos em Jerusalém. A carta de Tiago, encontrada no Novo Testamento, enfatiza a importância de se viver a fé por meio de ações concretas. Tiago, também conhecido como o irmão de Jesus, escreveu esta epístola para as 12 tribos dispersas entre as nações. Ele queria que os cristãos entendessem que a fé verdadeira não é apenas uma crença interna, mas algo que deve ser demonstrado através de nossas ações diárias. Eu enfatizo que a verdadeira fé não é meramente uma concordância intelectual,
mas uma força transformadora que impacta todos os aspectos da vida. Tiago nos desafia a sermos não apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Ele nos lembra que a fé, sem obras, é morta, e que nossas ações são um reflexo direto de nossas crenças. Boas ações, conduta ética e um comportamento que reflete os ensinamentos de Cristo são fundamentais. Tiago nos exorta a sermos pacientes em tempos de provação e a mantermos nossa integridade mesmo quando enfrentamos dificuldades. E cuidado com os pobres e marginalizados são expressões essenciais da fé genuína. Ele destaca a importância de cuidar dos órfãos e das viúvas, e de não mostrar favoritismo, tratando todos com igualdade e respeito. A fé verdadeira se manifesta em como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis em nossa sociedade. Essa abordagem prática da fé ressoou com os primeiros cristãos, que enfrentaram perseguição e pressão social. Eles encontraram força e propósito nas palavras de Tiago, que os encorajavam a perseverar e a viver de acordo com sua fé, mesmo em face de adversidades. A mensagem de Tiago continua a ser relevante hoje, nos lembrando que a fé verdadeira é ativa e visível, impactando positivamente nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Minha epístola fornece orientação sobre como navegar pelos desafios e tentações que inevitavelmente surgem na vida cristã. Ela encoraja a perseverança, a paciência e a confiança na sabedoria de Deus diante das adversidades. Também enfatizo a importância da oração, do apoio da comunidade e da busca pela sabedoria na palavra de Deus para superar os desafios. Meus ensinamentos oferecem conselhos atemporais sobre como manter a fé e a integridade em meio às complexidades da vida. Um tema recorrente na minha carta é o chamado para a justiça social e o cuidado com os vulneráveis. Desde os tempos antigos, os textos sagrados têm enfatizado a importância de proteger aqueles que não podem se proteger. A justiça social não é apenas um conceito moderno, mas uma responsabilidade que atravessa gerações e culturas. Condeno a ganância, a exploração e a indiferença em relação aos pobres e marginalizados. A história está repleta de exemplos de como a ganância pode levar à destruição de comunidades inteiras. A exploração dos vulneráveis é uma mancha na consciência da humanidade, e é nosso dever combater essas injustiças. Lembro meus leitores de que a verdadeira religião envolve cuidar das viúvas, órfãos e daqueles que estão em necessidade. Nos tempos bíblicos, as viúvas e os órfãos eram frequentemente deixados à margem da sociedade, sem ninguém para defendê-los. A verdadeira fé se manifesta em ações concretas de amor e compaixão, oferecendo suporte e proteção a esses indivíduos. Essa ênfase na justiça social reflete os valores do ministério de Jesus e destaca o compromisso da Igreja primitiva em cuidar dos membros mais vulneráveis da sociedade. Jesus, em seu ministério, sempre se preocupou com os marginalizados, os doentes e os pobres. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros, especialmente aqueles que são frequentemente esquecidos. A Igreja primitiva seguiu esse exemplo, criando sistemas de apoio comunitário e garantindo que ninguém fosse deixado para trás. A justiça social não é apenas uma questão de caridade, mas de reconhecer a dignidade e o valor intrínseco de cada ser humano. É um chamado para todos nós, em todas as épocas, para sermos agentes de mudança e esperança. Meus ensinamentos tiveram um impacto duradouro no pensamento e na prática cristã. Minha ênfase na inseparabilidade da fé e das obras moldou as compreensões sobre a salvação e a vida cristã. Meu chamado à justiça social continua a inspirar cristãos a trabalhar por um mundo mais justo e compassivo. A Epístola de Tiago permanece um texto relevante e desafiador, lembrando os cristãos da importância de alinhar suas crenças com suas ações. Eu, Tiago, irmão de Jesus, sou uma testemunha do poder transformador da fé. Minha jornada do ceticismo à liderança, minha sabedoria prática e meu compromisso inabalável com a justiça social continuam a inspirar os cristãos hoje.
Minha vida e meus ensinamentos nos lembram de que a verdadeira fé não é apenas uma questão de crença, mas um chamado à ação, compaixão e uma vida transformada pelo amor de Deus.